Antes de tudo, boa tarde a todos. Obrigado por todos estarem aqui com a gente para mais um evento que a Bradilan está desenhando aí para os associados e sócios colaboradores. O tema de hoje, na minha opinião, é um dos temas mais importantes aí que a gente vai trazer nesse período, que é um tema que eu particularmente sou entusiasta, então gosto muito, que é falar um pouco de gestão para resultados e principalmente a gestão aplicada aí para a equipe de vendas de uma forma para a gente tratar um tema que a gente tem sempre trazido muito, que é como agregar valor para o cliente, como transformar a nossa equipe comercial não só num vendedor, mas num consultor para atender melhor os nossos clientes. Então, eu quero agradecer o Olegário, o Walter e o Fábio por estarem aqui com a gente, por trazer esse conteúdo que é extremamente relevante aí para o nosso dia a dia e poder compartilhar um pouco desse conteúdo aí com todos os nossos distribuidores, nossa equipe. Eu já dei uma olhada aqui nos participantes, eu vi que a gente tem muita gente, tem sócios de distribuidoras, tem gestores, tem gerentes comerciais, tem gerentes administrativos, então a gente tem aqui pessoas de todas as áreas da empresa. Então acho que vai ser bastante rico para todos nós aí esse tema abordado aí por vocês. Então, Olegário, obrigado, Walter, obrigado, Fábio, obrigado, e tá com vocês. Olegário, por favor, assume aí o palco, por favor. Opa, Vinícius, muito obrigado. Obrigado, Ivan e Paula, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu já tenho aí tido a oportunidade de participar dos eventos da Bradilan nos últimos anos. E hoje eu estou aqui nesse papel de moderador. Eu tenho atuado aí junto ao setor, a minha história passa pela Nielsen e atualmente pela FGV, especificamente pelo Centro de Excelência em Varejo. Mas o meu papel aqui hoje é estar mais moderando este webinar com vocês. A gente sabe, vocês já cansaram de ouvir, eu já falei isso muito em várias situações, que nós vivemos o que se chama no mundo VUCA, né? Que é o mundo vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. Mas com a pandemia a gente não precisa nem ter trabalho para explicar isso, né? Porque antes da pandemia a gente tinha um pouco de trabalho. Agora com a pandemia isso é muito claro. E junto com a pandemia, a gente olhando aí para frente, vem alguns desafios. A pandemia acelerou as transformações que já vinham e ela acelera também o papel que nós que estamos aí no mundo da distribuição temos junto ao varejo, muda o nosso papel. E com essa mudança de papel, essas transformações no ambiente, nós temos que olhar para frente e falar assim, o que nós temos que fazer de diferente nesse contexto? Esse é o nosso principal desafio que a gente tem. E olhar tanto do jeito que nós operamos, como o varejo opera. Especialmente se nós olharmos aí para um cenário que o Paulo Guedes, que está sendo mais otimista, está falando numa queda do PIB de em torno de 4%. Eu digo otimista porque o mercado está falando em 5,52%. Queda do PIB significa renda média menor, pessoas com menos poder aquisitivo, pessoas incertas e, claro, isso compromete também o capital de giro desse pequeno varejo. Então, nós temos que olhar para a nossa eficiência e olhar para a eficiência do pequeno varejo e promover as transformações. Tudo isso na nossa muvuca, né? Porque se a gente fala do mundo VUCA, eu brinco que nós vivemos na nossa muvuca. Mas a nossa dinâmica hoje, nós vamos começar aí com o Walter, ele vai se apresentar, mas o Walter tem um profundo conhecimento da indústria, do canal farma, do canal também alimentar e da distribuição, pelo todo o histórico profissional que ele traz, então tem uma riqueza aí, uma experiência de conteúdo incrível. Vamos contar também com o Fábio Camparini, que também tem essa experiência e hoje está muito focado aí para a busca da eficiência das empresas com a startup que ele fundou. Então, nós vamos ter essas duas apresentações e depois nós vamos abrir aí para a gente trocar ideias. Minha sugestão para vocês, se vocês já puderem ir escrevendo no chat as perguntas, isso já vai ajudando, a gente já vai olhando para elas, já vai se organizando.
No final, a gente vai interagir. E vocês podem usar também, claro, quando terminar as apresentações, os seus microfones. Por enquanto, o pedido é que todos fechem o microfone para a gente poder realmente assimilar aí um conteúdo riquíssimo que tanto o Walter e o Fábio trarão para nós. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Walter, passo a palavra para você, meu caro. Ok. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, poder participar dessa reunião da Abradilan. Deixa eu só projetar aqui, então. Aí. Estão vendo? Perfeito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, antes de começar a entrar no tema, mas como o Vinícius e o Olegário falaram, realmente é um momento desafiador para todos nós e que vivemos essa situação da pandemia, do coronavírus. E muitas das coisas, nós como bons brasileiros, até como foi mencionado, a gente já viveu outras crises, mas essa é de uma magnitude diferente em alguns aspectos, e principalmente aí por ter feito todo mundo ficar aí de quarentena por um período tão longo, né? As coisas agora começam gradualmente a voltar, com todos os protocolos de segurança. E como é que a gente vai enfrentar isso, né? Rapidamente, então, eu sou formado em administração de empresas, atuei em grandes empresas multinacionais, como vocês estão vendo, e também empresas familiares. As mais recentes familiares, o Martins, onde eu fiquei 9 anos como presidente, e a J. Macedo. Eu participei também do conselho da Coca-Cola para a América Latina durante 5 anos, e atualmente eu estou como membro do conselho de administração da Raimundo da Fonte, que tem as marcas Brilux no Nordeste do Brasil. Sou conselheiro consultivo também de um desenvolvimento de pet shop e também na SA Varejo em supermercados. Eu comecei minha carreira no varejo como promotor de vendas, e depois que aí fui galgando e desenvolvendo aí em todos os aspectos, vendas, marketing, produção, customer service e desenvolvimento de clientes. O coronavírus, como a gente estava falando, ele não é só um novo hábito, mas também uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, um pouco o que o Olegário falou, nesse mundo VUCA, né? Então, traz realmente aí novos aspectos. A McKinsey, ela publicou um paper, um material falando sobre esse assunto. Então, toda a questão de hoje nós estamos começando a retornar, e aí como é que a gente vai planejar o futuro e principalmente aí reimaginar esse futuro, né? Então, a gente tem aí uma nova dimensão do mercado, uma evolução com uma nova realidade. No caso de vocês, o segmento farma foi menos afetado em alguns aspectos, mas o desafio do abastecimento contínuo, sem rupturas. Então, o consumidor, principalmente o consumidor que está lá na ponta, ele continua indo na loja de bairro, as lojas de bairro continuam com movimento. Então, como é que nós vamos fidelizar o cliente para com vocês? Como é que você vai desenvolver um plano de negócios com esse cliente? Como é que você transforma, então, o seu negócio de uma maneira mais eficiente e produtiva, utilizando todo o apoio que vocês têm da Abradilan, principalmente com relação a benchmarking, acompanhamento, suporte, o banco de dados, que é fundamental até para você ver como é que você está se posicionando com relação à performance Brasil, o que você pode estar fazendo diferente. Os serviços de saúde, que também as farmácias passam a prestar. Então, como é que vocês podem ajudar nessa solução com atendimento diferenciado? O Vinícius falou um pouquinho disso. Então, o consultor de negócios não é mais um vendedor. O papel de vendas muda em toda essa abordagem. A questão digital, e eu vou falar rapidamente sobre isso, sobre alguns cases que estão acontecendo, né, no mercado, que vocês estão acompanhando, mas é sempre bom relembrar. E tudo que a gente está vendo também dos desafios. Então, as redes nacionais expandindo, entrando em cidades ainda em torno de 1 milhão de habitantes, mas com o tempo isso vai acontecer mais vezes e mais intensamente. Se a Sumiu o som. Travou. Sim. Walter? Walter? Walter está sem som, Walter.
Ele não está ouvindo. Vou tentar contato com ele. Vou escrever aqui. Alô? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Então, existe aí Sim, uma Walter. oportunidade muito grande da gente trabalhar essa visão. No caso... Peraí, que agora travou aqui. Aí. No caso de Drogasil, que é a principal rede do segmento, ela trabalha hoje com 2.200 lojas, e está falando que vai abrir 250, então, muito em breve, vai estar em torno de 2.500 lojas no Brasil. Ela tem uma participação hoje em torno de 13%, mas se a gente olhar, durante agora a pandemia, ela perdeu o market share, principalmente no segundo trimestre. Então, no segundo trimestre, ela perdeu o share. Se a gente olhar aqui, o primeiro trimestre ela tinha 13,8, caiu para 13. Em São Paulo, que ela tinha 26 para 25,5. Então, o maior market share hoje da principal rede do Brasil, Drogasil, Raia Drogasil, está em 25,5. E sendo que ela está definindo o seu segmento de atuação, então o sul do Brasil é só Droga Raia, o norte, nordeste é Drogasil, e aí tem uma sobreposição no sudeste. Ela tem hoje um crescimento de vendas year-to-date junho de 15%. Então, o segmento Pharma vem com uma performance muito boa. A média Brasil está em torno de 8%. E ela mostra que o segundo trimestre ela deu uma desaceleração. Apesar de ela continuar crescendo, o segundo TRI foi de 5%. Então, muitas lojas de shopping fecharam, um pouco que foi falado agora há pouco, né? Então, a gente teve o impacto da pandemia. Mas, por outro lado, ela teve um abastecimento, principalmente de medicamentos, positivo. E por isso que medicamentos continua com um impacto importante, apesar que ela tem hoje já um crescimento de higiene e beleza, ainda abaixo de algumas outras redes e até da informação de mercado, mas com uma performance positiva em margem. Ela está com 28 de margem. E agora, no segundo TRI, ela foi muito impactada pela pandemia. Então, muitas lojas de shopping tiveram que ser fechadas e isso acabou impactando a performance. Quando a gente olha também os custos operacionais, eles subiram. Os custos operacionais subiram muito em função disso. Então, ela operou com algumas lojas fechadas e aí teve um aumento do seu custo operacional. Quando a gente olha os canais digitais, a gente vê que os canais digitais tiveram uma evolução, a gente vê um crescimento muito grande e ela chega hoje a 7,6% de participação no segmento digital. O grupo de MED, que acabou tendo uma evolução importante também, hoje a DIMED ela tem uma performance em higiene e beleza bastante relevante, até muito maior do que a Drogasil. E toda a parte digital. Então, hoje, no caso da DIMED, 13% dos seus negócios já é todo o desenvolvimento digital. Ela atinge 2,5 bilhões no faturamento do ano passado, enquanto a gente tem uma Raia Drogasil esse ano aí projetando 21 bi, mas ela tem hoje, aqui, com todo o impacto que aconteceu e tudo que está acontecendo, algo em torno de 3% do seu lucro líquido, e com despesas puxadas principalmente pela operação de lojas. Ele tem atacado também, mas a Panvel foi a bandeira que mais cresceu, o atacado veio diminuindo espaço. No caso da Santa Cruz, ela entrou na regionalização para baixar o custo logístico e começou também com pedido eletrônico. Então, pedido eletrônico e telemarketing e também com interface de Excel.
Então, eles também ofereceram esse tipo de serviço. O e-commerce, apesar de todo esse crescimento, ele deve fechar o ano algo em torno aí de 6 a 7% do canal. O principal e-commerce pharma no Brasil hoje, no ranking do e-commerce Brasil agora em julho, é a Ultra Pharma, que vocês devem conhecer. Ela é o primeiro no canal e ela aparece como o 29º e-commerce mais importante do Brasil. Aqui mais abaixo nós temos Droga Raia, Pague Menos e Drogazil. Então, na sequência, esses são os outros que aparecem no segmento. O segmento hoje cresce Oi, Walter, seu som Walter? sumiu novamente. Walter? Walter, você nos ouve? Walter, você tá sem som. Não sei se você consegue ouvir a gente. Nós não te ouvimos. Está me ouvindo agora? Agora Sim. 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 Eu acredito que você parou no slide anterior, Tá. quando a gente parou de te ouvir. Um pouquinho. Tá bem. Aí, voltou? O som voltou. Perfeito. Se puder retornar um ou dois slides, Walter, que é onde nós paramos de te ouvir. Ah, tá. Só um minutinho, que agora a aplicação travou aqui, peraí. Tudo bem. Deixa eu aguardar. Aí. Vocês escutaram? Estão escutando agora? Escutamos, mas eu acredito que Tá. ainda é um slide antes desse ainda, quando você estava falando do número de e-commerce das farmácias. Finalizando. Tá. Tá. Aqui, a importância do crescimento do canal, de 6,8. Então, a performance depende muito da questão da pandemia. E a evolução hoje, ela está, a economia, até como o Legário falou, nós temos hoje uma projeção do Banco Central de menos 5,4 do PIB, apesar que já começa a sair alguns números um pouco melhores, talvez fique mais aí para, como o Legário comentou anteriormente, na faixa de menos 4%. A gente tem hoje a busca de eficiência e produtividade como um dos grandes desafios para todas as empresas no Brasil. Então, conseguir operar de uma maneira mais eficiente. E, para isso, claro, toda a operação de vocês, então, logística, vendas, custo do back-office e como ser mais eficiente em toda essa operação. Então, hoje, o custo logístico ele gira na média de mercado de 6 a 9. Então, algumas empresas mais eficientes operam com custo de warehousing, de depósito, a separação, faturamento e logística entrega nessa faixa aí de 6 a 9. A média fica em torno de 8, 8,5. Desculpa.
e custo de vendas em torno de 4 a 6, e o custo de back-office de 2 a 3. Hoje, então, isso daria um custo total de 12 a 18, depende da operação, depende da regionalização, depende do raio de atuação da sua força de vendas e da sua logística, para isso ter esse retorno. No banco de dados da Bradilan, a gente vê aí uma evolução importante do trabalho que vocês têm feito em abastecimento, em participação e na própria distribuição numérica. Por isso que é importante olhar todos esses indicadores e como é que vocês vão evoluir a organização numa busca de uma eficiência e uma maior produtividade. Como o Olegário falou, e o Vinícius também, eu acho que o grande desafio aqui é a gente evoluir o papel da abordagem comercial. Então, como que nós vamos buscar não só vender produtos, mas abastecer a categoria, o segmento na farmácia. Sair da cotação de preço e evoluir para levar relevância e valor e um negócio para o nosso cliente. Então, buscando o quê? Uma oportunidade, trabalhando uma visão de longo prazo, trabalhando para abastecer a loja e não somente tirar um pedido ou aquela venda única, mas, acima de tudo, ajudar o cliente a vender melhor, ajudar o cliente a fidelizar o consumidor. De novo, aquilo que eu falei, o que foi feito no segmento alimentar. O segmento alimentar hoje tem 70 mil supermercados de bairro no Brasil, onde eles conseguiram efetivamente evoluir o seu negócio. Então, fazer parcerias, trazer o cliente para ajudá-lo a sobreviver nesse momento de pandemia, mas, acima de tudo, levar soluções para o desenvolvimento do seu negócio. Como que ele pode fidelizar o seu cliente? Como que ele pode trabalhar melhor a necessidade das categorias na loja? Quando abastecer? Como fazer para abastecer com maior eficiência e... Walter, seu som sumiu novamente. Walter? Você nos ouve? Walter? Eu acho que ele percebeu já, Paula. Agora sim. Tentando falar com ele no WhatsApp. Está escutando? Sim, Walter, agora. Estão me escutando? Nesse momento, sim. Se você puder voltar. Desculpa, viu? Acho que o som aqui... Imagina. Parou onde? No próximo slide. Próximo. Nós vimos esse, parou no próximo. Isso. Parou no próximo, exato. Neste. Tá bom. Aqui. Não, volta um, por favor. Esse aqui vocês não escutaram. Conhecimento do seu cliente, este não. Tá. Aqui, o importante é a gente... Vocês me avisam, então, se não tiver... Você me dá um toque aí, Camparini, por favor. Tá, eu mando mensagem no seu WhatsApp, tá? Tá. Exato. Aqui é você entender a necessidade do seu cliente e transformar o seu vendedor num consultor. Porque assim, dessa forma, que a gente vai conseguir evoluir a organização para fidelizar o cliente e passar todo mundo a focar no cliente. Qual a necessidade do cliente? Como que a gente transforma a nossa organização numa consultoria de execução do ponto de venda? Então, dessa forma, a gente vai conseguir evoluir todos os indicadores, a filosofia de todo mundo estar em prol do cliente e trabalhando isso de uma maneira consistente. Claro que tem que dar retorno para as suas empresas. Você, como distribuidor, tem que ter um equilíbrio entre o custo de servir e o resultado, mas, acima de tudo, trabalhar isso de uma maneira consistente. E investir no desenvolvimento da equipe. Então, trabalhar para você fazer um investimento
de treinamento para que a equipe consiga efetivamente entender como que vai ser feito esse novo processo. Quem são os líderes que vão atuar dessa forma? E qual é a execução de ponto de venda que você está esperando? Seja no abastecimento, nível de serviço, um plano de fidelidade, a frequência, em quais categorias que você vira abastecedor, e aí a sua equipe vira consultor de vendas para ajudar o cliente a vender melhor. Porque aí você entra num ciclo virtuoso, onde o cliente é o foco de tudo, e aonde você vai capacitar a sua equipe de vendas a ter uma disciplina de abordar todas as soluções e uma consultoria de ponto de venda. Então, o foco na farmácia, o foco na perspectiva do cliente e como fidelizar esse cliente, como desenvolver esse cliente e como desenvolver um plano de negócios que seja bom para ele e bom para vocês. Então, é dessa forma que você entra no ciclo virtuoso, investindo, desafiando, então, para realmente buscar esse foco em servir o mercado, com foco em prioridades onde você agregue valor para você e para ele, farmácia, mas, acima de tudo, trabalhando em equipe, onde a sua equipe de vendas vira uma equipe de consultores. Tem que avaliar os resultados, aquilo que deu certo, aquilo que não funcionou, faz piloto, começa a praticar isso, vê o que é possível você ir melhorando gradualmente. Aquilo que você não mensura não faz sentido. Então, tudo que for ser feito tem que ser mensurado, para que você tenha uma melhoria contínua. E, acima de tudo, investir nas pessoas, porque é o time de liderança que vai fazer essa transformação. Então, é possível você fazer isso e evoluir para realmente ir na direção certa com toda a sua equipe. Depois, aí, na hora das perguntas e respostas, se tiver alguma coisa, a gente volta em algum desses temas também, para a gente abordar junto com o Olegário, com o Ivan, com o Fábio Camparini e também com o Vinícius. Ok? Excelente, excelente, Walter. Obrigado pela trazer esse conteúdo quando você começa ali com esse ambiente desafiador, a necessidade de um novo mindset para se reinventar, esse papel do vendedor consultor, essa busca da eficiência e da produtividade e a questão de equilibrar o custo de servir versus resultado. E você resumiu ali algo muito importante também, que se eu não sei aonde estou, né, como é que eu vou saber para onde eu vou? Aí a importância dos indicadores, que é também uma iniciativa que está aí dentro da Abradilan, de ter números que a gente possa se comparar e traçar esses objetivos e ir mensurando o resultado. Mas eu vou passar agora aí para o Fábio Camparini, que vai trazer aí também a sua contribuição para nós e aprofundar este tema da eficiência. Legal, bom, boa tarde a todos. Abradilan, obrigado pelo convite. Depois dessa aula do Walter fica até difícil falar, né? Mas uma super experiência aí, Walter, obrigado por compartilhar com a gente. Eu fui executivo, deixa eu me apresentar rapidinho, fui executivo muitos anos, passei por algumas multinacionais, um dos meus últimos trabalhos como executivo foi desafiador, trabalho de internacionalizar uma empresa de alimentos brasileira, a BRF, fazer a fusão e depois internacionalizar essa empresa no mercado internacional. Então, um projeto bastante ambicioso. E nos últimos anos, eu tenho dedicado a minha carreira a criar a Smart Cell Pro, que é uma startup que busca gerar eficiência para farmácias, supermercados, distribuidores, de uma forma geral. E hoje eu sou residente do Cubo Itaú, nós somos aceitos no Cubo, estamos há 1 ano lá. Quem não conhece o ambiente, vale a pena conhecer. Vocês fiquem com o meu contato, é só dar um toque, vai ser um prazer recebê-los lá. Tá? Então, na verdade, a impressão que a gente tem é interessante, né? Porque antigamente as coisas demoravam muito para mudar e hoje os ciclos estão muito curtos, né? As coisas, quando a gente começa a aprender, elas já mudam. Então, as coisas mudam muito mais rápido, a gente tem um consumidor, um cliente muito mais exigente, a gente não... o modelo puramente transacional é um modelo onde eu compro barato e vendo. Esse modelo é um tipo de modelo de negócio que aos poucos está se exaurindo.
ainda tem alguns anos pela frente, mas o que vem crescendo realmente é a oferta de serviços. Hoje, na economia, de uma forma geral, ainda mais com a entrada de tecnologia, eu não preciso mais ter, eu preciso usufruir. E aí a gente vê o Uber, vê o iFood, vê todas essas empresas trazendo inovação em serviços. E essas empresas em serviços, junto com as empresas de dados, são as empresas mais valiosas no mundo hoje. Antigamente era uma montadora de carros, hoje em dia já não é. Hoje em dia são as empresas de serviço e de dados. E a gente tem um mercado muito mais segmentado. Então, quando a gente começa a aprender, eu uso muito essa frase que é o tudo novo de novo. Quando eu comecei a entender o negócio muda. Meu objetivo hoje é provocar um pouco todos aqui a desmistificar a inovação para que todos os associados da Bradilan possam ser ainda mais competitivos. E pensar como que a gente pega o nosso dia a dia e consegue pensar em inovação. Eu não estou falando de inovação disruptiva, onde a gente pensa em criar um novo iPhone, fundar um novo modelo de carros compartilhados. Não é isso. Como que a gente faz inovação incremental? Inovação incremental, como que eu melhoro todo dia um pouco do que eu já estou fazendo? E as empresas que vão, na minha opinião, uma opinião muito pessoal, as empresas que vão ser bem-sucedidas, além de uma boa estratégia, são as empresas que têm esse mindset, que é a virtude ou característica de ser competente, muito produtivo, de conseguir o melhor rendimento com mínimos de erros, investimentos e dispêndios. Quando a gente olha isso, para mim, e eu propositalmente fui buscar, esta frase é a definição da palavra eficiência no dicionário. E se a gente olhar as empresas que estão indo para essa direção, são as empresas que estão performando dessa forma, que é um novo mindset. Porque não se trata mais de engrenagens e catracas, como a gente tinha na Revolução Industrial, que eu tinha um processo que antigamente era centralizado. Eu, dono do distribuidor, mando, as pessoas fazem. O segundo passo foi, eu criava áreas dentro da distribuidora, onde eu tinha uma área de marketing, a área de vendas, e áreas totalmente desconectadas, mas que andavam por elas. Hoje em dia não funciona mais assim. O novo modelo que vem de gestão é o modelo distribuído. E aonde o modelo distribuído, onde todos se relacionam com todos de forma interdependente. E aí, para que isso aconteça, eu preciso ter processos muito bem estabelecidos e muito simples, porque se a gente não é capaz de descrever o que a gente faz como processo, a gente não sabe o que a gente está fazendo. E outra coisa é ser muito disciplinado. Então, quando a gente pega as empresas mais bem-sucedidas hoje no mercado, mesmo as empresas de tecnologia e as startups que crescem muito rápido hoje no mercado, são empresas que têm esses dois pilares muito fortes. Mas aí vocês podem dizer, não, mas são empresas de tecnologia. Não, elas são empresas de processo muito disciplinadas que têm a tecnologia como o viabilizador da eficiência. Então, eu não tenho mais processos ineficientes, eu não tenho conexões ineficientes. A tecnologia acelera o processo e a disciplina. A tecnologia é o viabilizador disso. Então, quando vocês ouvem que as empresas disruptivas utilizam a tecnologia como meio e não como fim. E aí, para tentar ser prático, eu tenho um cliente que me disse assim, poxa, eu coloquei um self-checkout na minha loja. Eu falei, poxa, que bacana. Você tinha filas na sua loja, no seu checkout? Ele falou, não, eu não tinha, mas eu achei que colocando o self-checkout seria muito mais legal para o meu cliente. Na verdade, quando ele faz isso, ele traz custo. Porque, na verdade, ele não está gerando eficiência no processo dele, ele simplesmente aumentou o custo dele, trazendo uma tecnologia que não vai trazer eficiência. Então, essa forma de pensar muda o jogo. E a gente precisa fazer isso com processos muito ágeis, como o Olegário e o Walter comentaram. A gente precisa criar pequenas células de inovação dentro do nosso negócio. Mover a distribuidora inteira é muito complexo, mas se eu fizer pequenos testes e medir rapidamente esses testes, eu provavelmente vou encontrar resultados, em alguns momentos melhores e outros piores. Os piores eu descarto, mas os melhores podem ser replicados. E esses processos têm que ser fluidos, com causa e efeito. Causa e efeito, eu digo, se eu sou da área comercial e tomo uma decisão sobre sortimento de produtos, a logística tem que ser informada imediatamente.
marketing precisa ser informado, finanças precisa ser informado, porque isso vai mudar o capital de giro da empresa, vai mudar a complexidade de logística. Então, tudo isso tem que estar integrado. Então, aquele modelo colaborativo que eu comentei é isso. Eu preciso de causas e efeitos ágeis que vão basear o meu processo. E aí, baseado em dados. Na verdade, o que eu costumo dizer assim, a gente tem tanta informação hoje, e aqui eu vou copiar uma frase de um colega que está aqui, que é o Olegário, que ele fala assim, hoje em dia a gente está se afogando no oceano de dados, né? Eu costumo dizer que a gente abre a internet e o jornal, e eu me pergunto, que informação que eu tenho que ler? Que dado que eu tenho que ver? Então, na verdade, a gente tem tanta informação que a gente se perdeu nos dados. Então, como que eu escolho aquele dado que vai fazer, vou transformar em uma informação que seja acionável para o meu negócio e me dê eficiência, né? Então, na verdade, essa informação, ela tem que indicar a ação que eu tenho que tomar, já quantificada. Então, voltando ao exemplo do sortimento, se eu vou tirar no sortimento, quanto eu vou ganhar com a retirada daqueles itens? Quanto ela impacta na minha empresa inteira? Né? E qual que é o esforço de fazer isso versus a captura de resultado? Porque uma vez que a tecnologia me indica o caminho, ela me dá uma recomendação do que fazer, eu tenho que priorizar. Isso só o ser humano consegue fazer. A outra coisa, essa ação quantificada tem que ter causa e efeito entre as áreas. Então, uma vez que é identificado a ação, o que, quem, quando, como e quais os impactos, né? E a gente vai ter com tudo isso. E aí a gente se pergunta, né? Você deve estar falando, poxa, é muito legal ver isso no papel. Por onde eu começo, né? Eu costumo dizer que a gente tem que começar nos tornando eficiente no que a gente já faz. Não adianta a gente querer reinventar a distribuição no Brasil. Né? Ninguém conseguiu isso do dia para a noite e é um esforço incrível com risco de erro enorme, mas o que a gente pode se tornar mais eficiente no que a gente já faz? E aí, esse é um framework, na verdade é um guia de 8 passos construído na startup, onde a gente integra todos os processos. Eu queria convidá-los a pensar dessa forma, onde o sortimento é o primeiro passo, depois tem parte de como que eu rentabilizo esse sortimento, como eu precifico esse sortimento, como que eu crio meu plano promocional, como que eu sou competitivo neste mercado, como as categorias funcionam dentro do meu negócio, qual o papel de cada categoria, qual a estratégia de cada categoria, como que eu avalio meus fornecedores de forma ágil, como que eu trago meus fornecedores para esse jogo e, por último, como que eu integro tudo isso versus o meu estoque, que é onde está o meu fluxo de caixa, na verdade, meu capital de giro que está empregado lá, principalmente em distribuição. E aí eu vou falar rapidamente de sortimento. Na verdade, na minha opinião, o sortimento eficiente, para mim, é o menor número de SKUs que vai produzir o maior faturamento, a maior massa de margem. Então, assim, como que eu simplifico meu sortimento e crio aquele sortimento eficiente que eu não tenho itens que só oneram o meu estoque, que tem baixa performance. Então, na verdade, sortimento eficiente, na minha opinião, é isso. O sortimento, ele tem que ser eficiente não eu digo, ele não tem que ser definido no distribuidor. O sortimento eficiente e a tecnologia nos permite hoje começar a avaliar qual que é o sortimento eficiente para cada região, ou para cada vendedor, ou para cada segmento de loja de farmácia. E a partir dessa essa definição de sortimento eficiente para cada região, eu crio o sortimento do distribuidor. O sortimento do distribuidor, o seu sortimento é consequência da sua eficiência, ou seja, você vai criar o sortimento eficiente lá na ponta, que pode, a região 1 pode diferir da região 2, que pode diferir da 3. Mas quando você agrupa tudo isso, aí sim você tem seu sortimento. E aí sim ele é eficiente. Porque eu costumo dizer que a velha frase que vocês estão cansados de ouvir, mas o paciente que está com a cabeça no forno a 80 graus, o pé no freezer a menos 30, e quando o médico vai medir a temperatura, ele está com 36,5. Na verdade, pela temperatura ele estaria vivo, mas na verdade ele já morreu faz muito tempo. Então, na verdade, fazer as coisas pela média hoje, com tecnologia, nos torna muito ineficiente.
tá? Fazer as coisas pela média. A gente tem que fazer as coisas da forma mais micro possível, analisar da forma mais micro. Isso nos torna eficiente. Então, na verdade, eu trouxe aqui 3 dados de benchmarking que eu tenho encontrado no mercado. Eu queria convidá-los, quando vocês saírem do nosso webinar, analisar os dados de vocês. São 3 dados muito simples de serem olhados. O primeiro, analisando a eficiência do sortimento. Até 3% dos seus SKUs não venderam em 90 dias. Tá? E eles representam até 0,5% do seu custo de estoque. Tá? Outro item, até 12%, 10 a 12% dos seus SKUs representam só 0,5% do seu faturamento. E representam até 1,5% do seu custo de estoque. Ou seja, imagina se você puder analisar e retirar uma parte desses SKUs que não geram resultado para você. Quanto você não ganha na cadeia logística, no seu estoque e lá no final, no seu capital de giro da empresa. E por último, até 3,5% dos seus SKUs têm margens baixas, muito abaixo da sua média, tá? E representam até 2,5% da sua margem total. Será que você não pode reprecificar esses itens? Na verdade, a análise, como eu falei, olhar pela média já não funciona mais. Eu tenho que olhar no detalhe. E por isso que a tecnologia me possibilita isso. Quando a gente olha os fornecedores, na verdade, o fornecedor hoje tem tanta informação quando a gente vai negociar com o fornecedor, por que a gente não se prepara melhor? E a tecnologia pode ser utilizada para apoiar os compradores nessas negociações com os fornecedores. Eu preciso de decisões assertivas que seja baseada em dados instantaneamente. Então, imagine você na sua cadeira apertando 2 botões e tendo toda o raio-x daquele fornecedor minutos antes de entrar na reunião com ele. Mas eu não digo dados secos, dizendo, esse fornecedor vende tanto, tem tanto de sortimento. Não. O portfólio desse fornecedor é eficiente ou não é? Quanto que ele carrega, arrasta de capital de giro da minha empresa de forma não saudável? Quantos dias de estoque eu tenho acima da minha demanda por SKU e que eu deveria sentar com esse cara para renegociar? Quais são os itens que estão com margens que eu poderia renegociar com esses margens baixas, que eu deveria pedir investimento para ser mais competitivo na ponta? Estou dando alguns exemplos. Quais são as categorias que esse fornecedor vende que não deixam resultado para mim? E quando a gente começa a olhar o detalhe, a gente sai da média, a gente senta com esse cara dizendo, o SKU da categoria X carrega 200 dias de estoque e eu tenho capital de giro travado aqui, eu preciso da sua ajuda para girar. A gente começa a ter isso em minutos. Então, a informação tem que indicar ação a ser tomada e já quantificada para que você entre na reunião com o fornecedor dessa forma, né? Já com um plano montado antes. E, por último, tudo isso, os estoques. Esse é um gráfico que eu gosto bastante, que diz a eficiência do sortimento. Basicamente, a gente tem aqui a linha em azul, uma curva ABC em volume, e essas bolinhas vermelhas é o dia de estoque de cada SKU. Então, a gente vê aqui que perto dos itens, os itens de maior giro, que estão aqui no início da curva, são itens que eu consigo manter um estoque saudável, porque são itens de muito giro, que eu compro e vendo com muita frequência. São os itens que eu sei de cor, o estoque, o preço e tudo mais. Mas quando a gente começa a andar nessa curva ABC, a gente começa a ver essas bolinhas subindo, são os dias de estoque. E isso, basicamente, é a ineficiência que é impossível a gente olhar todos os itens do estoque, todos os itens diariamente. Então, aqui, esses dias de estoque, eles variam entre 0 e 500 dias de estoque. Então, assim, imagina se a gente passasse uma régua aqui e cortasse em 30 dias de estoque. Tudo que está acima é capital de giro adicional, né? E isso a gente consegue fazer com tecnologia. Então, na verdade, eu também queria convidá-los a fazer um outro exercício. De todos os SKUs, que são aquelas bolinhas vermelhas que estão flutuando, que estão para cima, que são excessos de estoque, representam até 80% do seu custo total de estoque, só que só 20% a 35% do seu faturamento, da sua margem, do seu volume. Ou seja, você aloca muito estoque em itens de baixo giro, de baixa performance.
até 70% do custo de estoque dos seus fornecedores, né, do custo total do seu estoque, representam só 30% a 45% do seu faturamento. Ou categorias que têm excesso de estoque representam 60% do seu custo e de 25% a 40% do seu faturamento. Para a gente notar como a gente está travando o capital de giro por falta de frequência e profundidade na análise de dados. E por último, quando a gente tem excesso, a ruptura é ocasionada como consequência. Então, a gente tem aqui na média 8% dos SKUs que estão ativos, mas estão em ruptura e representam de 7%. Eu cheguei a pegar até 25% de ruptura e faturamento em alguns clientes. Então, na verdade, é necessário um novo mindset. Então, se eu pudesse dar uma lição de casa, uma forma de pensar como a tecnologia vem ajudando a gestão, primeiro, busque automatizar processos repetitivos. O segundo, o modelo transacional de compra e venda, ele está se exaurindo. É necessário colocar serviços. Por quê? Porque a nova economia ela é colaborativa. Como o Walter comentou, se o meu cliente, farmácia, vender mais, estiver mais satisfeito com o meu serviço e não com o meu produto, porque o produto, eu posso comprar o produto de qualquer indústria hoje, mas com o meu serviço, eu começo a agregar resultado para ele. Então, adicionar serviços aos clientes, apoiando o crescimento rentável e sustentável desses caras, vai mudar o jogo. E aí, o vendedor ou o supervisor de área tem um papel de não ser mais um tirador de pedido, e sim um consultor de gestão. Porque tirar pedido, a gente já tem o e-commerce que tira pedido. A gente já tem ferramentas hoje no mercado, B2B, que você pode vender automaticamente. Seu cliente já coloca o pedido para você. Você não precisa ter um vendedor que vai até lá. E quando isso é feito, o seu vendedor vira custo. Ele pode virar o consultor de gestão. E aí eu queria convidá-los também a pensar na tríade de eficiência, que são os processos, tem que ser ágeis, simples, com causa e efeito, muito disciplinados, com as análises de KPIs e a avaliação não é mais só do líder daquela área. Uma decisão tomada, por exemplo, no sortimento, se eu for um responsável comercial pela distribuição, vai impactar as demais áreas, mas não é só o que eu acho daquilo. O que as demais áreas acham da decisão que eu tomei? Eu posso estar fazendo bem para a minha área, mas penalizando outras áreas. E essa penalização custa mais do que o meu benefício. Só que para analisar tudo isso, a tecnologia é o viabilizador. E aí a gente tem hoje em dia uma integração inteligente, que é a inteligência artificial, que são as máquinas que conseguem fazer as coisas de uma vez cada uma, mas com muita automação, muita velocidade, tá? E usa a razão como natureza. Já o ser humano consegue trazer uma complexidade maior. Ele tem um pensamento crítico, ele traz emoção, ele traz análise. Então, o que a máquina pode fazer hoje é trazer recomendações e você, gestor, tomar decisão. E, na verdade, essa integração de decisão precisa ser feita, porque, na verdade, novas formas de trabalhar vão mudar o processo de criação de valor. E a gente não consegue lutar contra as coisas. Na verdade, a gente não vai mudar lutando contra essa realidade. A gente tem que construir um novo modelo para que o antigo se torne obsoleto. E tudo que puder ser automatizado vai ser. A tecnologia está aqui batendo na porta. Na verdade, ela já chegou. Para a gente se tornar relevante, a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente é melhor que as máquinas, que é a tomada de decisão mais complexa. Então, eu queria terminar provocando um pouco vocês, pedir licença para provocar, dizendo quando a gente vai usar os nossos dados e os KPIs para dar o primeiro passo rumo à eficiência. Basicamente é isso que eu queria compartilhar e agradecer novamente a todos vocês. Muito bem. Muito bem, Fábio, parabéns pela apresentação. O Walter também trouxe aí um conteúdo também muito rico e amplo para a gente. Vocês sintetizaram muito bem este momento que nós vivemos. E quando a gente fala disso, nós estamos falando do desafio de nós, distribuidores, mas também do varejo que está lá na ponta, né? Varejo que já vem repensando. Se nós olharmos aí para as farmácias independentes, elas já estão se reinventando através do associativismo, que a gente já observa pelos dados de IQVIA, ClosUp, etc., elas crescem bastante, porque elas já estão se reorganizando.
aí também fica essa provocação da gente, como é que a gente pode se reorganizar, quem sabe alianças estratégicas para repensar toda a logística e usar esses dados para a gente rever o negócio de como nós estamos fazendo o negócio. E a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um ambiente aí mais amplo, que o comportamento do consumidor também está mudando. A gente vai passar com intensidade nos próximos meses por um fenômeno que, do ponto de vista do marketing, a gente chama de trade down. Ou seja, se eu estou numa marca top, se eu estou no medicamento que é referência, eu tendo a ir para o genérico. Se eu estou no genérico, eu vou para o similar. Então, analisar de uma maneira contínua o sortimento é fundamental para fazer essas adequações aí e garantirmos o resultado que nós precisamos. Então, esse conteúdo traz essa reflexão junto com o desafio. Nós sabemos que o varejo tem a cultura do leilão reverso, ou seja, ele fica cotando para poder pegar o mais barato e aqui nós estamos falando dessa mudança do papel do vendedor, para ele ajudar esse varejo a ter melhor resultado, porque os desafios estão permeando aí todas as relações. Mas, Ivan, quando a gente fala de qualidade de dados aí, Ivan, e de ter informação, vocês já estão com uma iniciativa muito rica aí na Bradilan, né, para apoiar os associados. Vejo que ela está avançando, né? Até o Walter já usou alguns dados aí para nós hoje. É verdade, Olegário. A gente tem o projeto, que é o projeto de indicadores de gestão. É claro que culturalmente é um aprendizado, né, para todo mundo. A gente não tem ainda todos os associados, mas a gente já está construindo e com bastante consistência esses 6 principais indicadores. Eu acho que isso já começa a ajudar o associado a se posicionar, a olhar para fora também, né? Eu acho que parte dessa eficiência que o Walter e o Fábio falaram, ela está dentro de casa, né, nos processos, mas está também no olhar para fora, no poder se comparar e ver de que forma com que consegue evoluir nesses indicadores. Então, acho que esse é um exercício que a gente ainda está construindo, é muito recente ainda, mas a gente tem confiança que cada vez mais a percepção do valor desse benefício vai ser utilizado pelos associados. Perfeito. O Marcelo Passo traz para nós aqui, ele realmente sintetiza, né, entre aspas, o vendedor tirador de pedido, ao invés de direcionar e ser um consultor, se torna um custo. E são atividades que podem ser automatizadas, como o Fábio colocou aí para a gente, né, Fábio? Automatizo as tarefas para garantir que ele possa entender do negócio, usar o tempo dele tanto para análise, mas também para apoiar o varejo lá do outro lado, né? Sim, Olegário, eu vejo talvez uma das maiores oportunidades, e a gente vê principalmente a pequena farmácia no Brasil e até o pequeno supermercado, funciona da mesma forma. São pessoas que acabaram crescendo pelo esforço e pelo trabalho, e a gente vê muitos varejistas que começaram morando em cima da loja, e muitos ainda fazem isso. O cara mora em cima, abriu a loja embaixo, e ele cresceu muito pelo esforço. Mas nesse mundo atual, onde a eficiência vem pedindo espaço, a gente precisa tomar decisões mais assertivas e usar os dados para tomar essas decisões. E é humanamente impossível, se a gente pegar como exemplo aqui, se a gente pegar hoje uma rede pequena de farmácias que tem 15 mil SKUs, mais ou menos, na loja, 10 mil SKUs, que tem 10 lojas e tem que tomar pelo menos de 10 a 15 decisões mensais para cada item, a gente está falando aí mais de 2 milhões de decisões por mês. Só que a gente não consegue tomar 2 milhões de decisões por mês porque é humanamente impossível. E aí a tecnologia entra para nos ajudar dessa forma. Então, a mesma coisa o vendedor. Este vendedor que vai lá e aí por muitas vezes deixa o preço dele porque entrou na cotação e vai embora, e depois ele recebe uma ligação ou volta para pegar o pedido, esse cara virou custo. E hoje tem ferramentas que podem fazer
substituir este vendedor e a gente preparar este vendedor para que ele seja o gestor. E tem ferramentas que podem dar a esse vendedor uma análise da loja que ele vai atender, já analisando desvios, oportunidades, captura de resultado e ajudar essa farmácia a tomar decisões melhores e ganhar mais dinheiro. Quando isso for feito, o distribuidor assume outro papel, que não é mais o modelo transacional de vender, é de oferecer serviços. E para alguém copiar esse novo modelo, é muito mais difícil. E aí você tem uma vantagem competitiva. Perfeito. Walter, surgiu uma questão aqui que queria compartilhar com você, do Will de Mello. Ele pergunta o seguinte: o e-commerce terá um tempo de estagnação no pós-pandemia ou o crescimento será grande e constante, apesar de serviços presenciais já estarem funcionando? Claro, não dá para a gente... Aí eu estou te colocando essa pergunta com a sua visão estratégica de negócio, né? Como é que você a gente poderia olhar para esse futuro tão imprevisível, mas de alguma forma sinalizar algo? Então, teve algumas simulações da própria GfK, onde eles fizeram algumas projeções, até baseadas em outros países. O e-commerce, como a pergunta do Will, ele colocou bem, porque houve uma aceleração muito grande agora no momento da pandemia. Como eu mostrei no exemplo da DMED, que já passou a representar 13%. Tá? Por outro lado, você pega a Raia Drogasil, que é a rede líder hoje em faturamento, ela cresceu, o ano passado era 2,5% e agora está representando 7,5%. Mas agora as lojas voltam a abrir, será que esse percentual vai se manter? Então, nas projeções da GfK, no caso de Pharma, eles projetam que vai terminar o ano, numa simulação, algo em torno de 5%. Então, tem oportunidade. Porque o que a pandemia fez foi acelerar o crescimento. Tá? Então, o consumidor brasileiro, ele gosta de ir na loja. Então, ele vai continuar indo na loja. Por isso que eu mencionei bastante, principalmente quando você tem serviços na loja. Porque o e-commerce, ele acaba se limitando, muitas vezes, a repor mercadoria ou fazer o aspecto transacional. Sendo que na loja, se você tiver um bom atendimento, nada elimina a experiência da loja. Por isso que muitas grandes corporações estão trabalhando muito forte a questão do omnichannel. O omnichannel é você trabalhar de maneira adequada o e-commerce, o digital, vamos falar, todas as ferramentas de digital, mais a experiência da loja. E elas são complementares. O maior exemplo de tudo isso é o líder mundial, é a Amazon. A Amazon, eu tive fazendo alguns cursos lá na Califórnia, a gente fez uma visita e discutimos com a diretoria da Amazon. E eles estavam exatamente naquele momento, eu era conselheiro da Coca-Cola para a América Latina. Eles estavam exatamente fazendo a aquisição da Whole Foods. E eles mencionaram que não adiantava eles terem uma penetração tão grande de abastecimento do e-commerce se não tivessem loja. Em alguns momentos, precisa ter loja. E ela é complementar. E eles observaram que quando você faz um bom trabalho loja mais e-commerce, a sua venda é exponencial, que é o conceito de trabalhar todos os canais com foco no cliente. Eu acho que aí você muda o jogo. Só completando também, legal, essa questão que o Fábio Camparini mencionou anteriormente e que o Marcelo Passos falou, né, do vendedor tirador de pedido, porque uma forma prática de vocês colocarem isso e fazer essa mudança de mindset, de mentalidade que a gente estava falando, é você pega os seus 20 maiores clientes. Quanto representa os seus 20 maiores clientes do seu negócio? Nesses 20 maiores clientes, então, começa a fazer um plano de negócios por categoria. E até no banco de dados de vocês já estão monitorando a penetração das categorias. Então, um pouco do que o Fábio Camparini mencionou. Vai um nível acima. Para cada uma das 7 categorias que vocês estão monitorando como mais relevantes, qual que é o mix ideal dentro de cada categoria? E monta para esses 20 clientes um piloto de um plano de negócios, mostrando o que você, como distribuidor, pode agregar para o negócio dele. Como que juntos vocês vão fazer a categoria crescer com uma solução consistente. E ao fazer isso, coloca uma meta.
E nessa meta, você dá um reconhecimento para ele, se ele bater a meta. Então, você passa a compartilhar e você passa a gerar confiança. E o instrumento de implementação disso é o consultor de vendas. Você já faz a transformação, a grande transformação do vendedor para um papel de consultor. Deu certo? Expande para mais 10 clientes, expande para mais 20 clientes. Eu estou comentando algo que nós fizemos no Martins há 5 anos atrás, onde nós pegamos, claro que o Martins, como distribuidor alimentar, ele é muito forte e atende 100 mil pontos de vendas alimentares. Mas a gente fez para 20 mil clientes. E pegando cada um dos seus vendedores, quais são os clientes mais fidelizados? Aonde aqueles que você pode começar a fazer um trabalho de fidelidade, de reconhecimento, de consultoria e de confiança, porque a confiança é a base de tudo nesse caso. Perfeito. Walter, aproveitando a sua fala, depois também queria a opinião do Camparini, mas quando a gente olha para essa questão da eficiência, da automação, da onde esse vendedor está colocando tempo, que atividades ele está executando, vocês entendem que montar um e-commerce B2B e com isto tirar algumas atividades e começar a ter histórico de vendas para a equipe e mudar e começar a transformar esse papel do vendedor seria um caminho? Quer dizer, o B2B poderia ser um caminho para apoiar a equipe de vendas? Ele é, porque se você pegar hoje, por isso que eu até citei, aqui no caso, você tem a Santa Cruz, que já tem o pedido eletrônico, mas você tem várias outras distribuidores que já têm algo similar. E você tem, em outros países do mundo também, os distribuidores que já estão mais avançados do que a gente, aonde não tem mais vendedor. Você pega o maior distribuidor americano, ele não tem nenhum vendedor. Ele tem consultor de vendas, consultor de ponto de venda. Tá? Então, aonde o consultor vai lá para ver como é que está a performance das categorias, como é que está a execução, se a promoção que foi acordada está na gôndola, se tem ruptura, se a promoção ao consumidor que foi desenhada está executada corretamente, se o folheto da semana está com as promoções e está bem exibido, se ele vai e faz treinamento dos balconistas, como abordar uma determinada categoria, como abordar uma determinada solução para o consumidor. As farmácias, e aí também teve eu acho que isso vai gradualmente evoluindo para você apoiar esse movimento. Você tem que, com o B2B, você pode ir também incentivando ele a fazer o papel de motivar o seu cliente. Porque o B2B é um veículo. Tá? Então, você usa o B2B para você minimizar, vamos dizer, esse custo operacional de colocação do pedido. Tá? E aí, você vai dedicar mais tempo do vendedor, então, para melhorar o mix, para melhorar a execução, não ter mais ruptura, balancear os estoques, até como o Fábio Camparini falou, não só como distribuidor, mas por a própria farmacinha. Então, você tem hoje ainda muitas farmácias que têm um estoque completamente desbalanceado. E você pode ajudá-lo também a executar melhor isso. Você vai lá, tem 5 marcas de creme para pentear o cabelo, que não tem nada a ver com a participação de mercado. Vou pegar até um exemplo pequeno, mas que você pode estar orientando. E como que essa categoria pode agregar valor? Quais são os SKUs que mais vendem? Um pouco do que o Fábio Camparini falou, também levando para o ponto de venda. Então, você faz um desenvolvimento e gera confiança e faz teste. Você prova uma categoria, demonstra que cresce, agrega valor, o resultado é impactado, ele vai ver que a margem melhora e vai te dando mais categorias para você administrar junto com ele. Então, você vai ganhando confiança e ganhando massa crítica nessa operação de implementar um plano de negócio. Perfeito. Legal, Fábio? Concordo, acho que o caminho é muito esse mesmo. O que eu acho que é como dar o primeiro passo, né? Como que a gente dá o primeiro passo nessa direção? Como que a gente tira isso da inércia? Eu acho que talvez um caminho, gostaria de sugerir, que cada um tem um cenário, mas acho que o que vale a pena, dentro do e-commerce para esses clientes, vamos começar a analisar quais são aqueles clientes de que o meu custo de servir é muito alto, porque o cara é muito pequeno, meu drop size de venda é muito baixo.
mas eu tenho um vendedor que vai atender esse cara, e esse cara é quase que se eu fizesse um PNL do atendimento desse vendedor para várias lojas pequenas que ele atende, é quase que como se ele não se pagasse. Então, talvez a gente incentivar o e-commerce aos poucos e tirando o vendedor para esses caras menores, que é onde é o cara que é importante eu vender, mas ele é muito caro para eu atender. Como eu consigo fazer isso com o e-commerce, provavelmente o meu custo de servir vai cair drasticamente nessa região e eu não vou precisar mais de um vendedor tão sempre lá, né, com tanta frequência. Eu posso ter um vendedor menos frequente e esta redução de custos possibilita para fazer exatamente o que o Walter falou, que eu às vezes trago um consultor, um cara mais experimentado de mercado, para escolher os top 20 clientes e abordar esses caras com um plano de negócio. Só que plano de negócio sem dados não funciona, né? Tanto que hoje em dia falam que dados é o novo petróleo, ter informação é o novo petróleo. Não é à toa que a gente vê Google, Facebook, são as empresas que mais são valorizadas no mundo porque o produto delas é dados. Elas vendem dados, elas vendem informação com os dados. Então, são as empresas mais valiosas. Então, os dados têm que ser extraídos, refinados e colocados à disposição para que gere eficiência, que é o petróleo. A gente extrai, refina e coloca como eficiência. Então, compartilhar os dados do cliente com você já tem o seu sellout para ele. Mas os dados dele, para que você possa ajudá-lo a tomar decisões melhores, muda o jogo. Então, você tem um profissional mais sênior que possa atender esse cliente, analisando os dados dele de forma confidencial e ajudando ele a tomar as melhores decisões, criando um plano de negócio. Com certeza, tem tanto mato alto nessa história, por experiência de trabalhar com clientes pequenos e médios, que no mínimo você aumenta aí em 2, 3 pontos percentuais a massa de margem desse cliente. E aí, uma vez isso feito, você vendeu um serviço que ninguém vai te copiar tão rápido. E você já está lá dentro, você já tem os dados do cliente, você já sabe o que ele compra, mesmo você não... Se no passado você não vendia, você já sabe o que ele compra, você já tem como servir melhor, você deu um passo muito na frente dos outros. E aí o e-commerce pode servir para reduzir custos operacionais de clientes, onde o custo de servir é muito alto, e ganhar eficiência para você pôr esse custo de gente em outro lugar, que é na gestão. Vejo por essa forma. Excelente. O Emerson também dá uma contribuição aqui para nós, e eu concordo com você, Emerson, que uma prestação de serviço importante para esse pequeno varejo é justamente a questão de estoque. E foi como o Fábio demonstrou, quando você vai para a curva CD, ele está lá comprometido e, por vezes, sem capital de giro, ou seja, sem caixa para comprar produtos da curva A. Então, ajudá-lo a fazer essa gestão e mostrar que ele pode ser mais rentável é fundamental. Nós estamos partindo para o fim do nosso webinar. Aí eu queria... Posso só falar sobre essa pergunta também que o Emerson colocou, de clientes transacionais. E isso também, pegando uma experiência também do Martins Atacado, claro que no segmento alimentar, mas serve como referência também, porque nós fizemos esse mapeamento e dividimos exatamente dessa forma. Então, clientes que seriam potenciais para serem fidelizados, clientes que eram estratégicos e clientes transacionais. Os clientes transacionais são os mais difíceis, porque eles já estão há muitos anos com essa operação de ficar fazendo leilão. E a forma que a gente viu era exatamente desenvolver, se ele é um cliente transacional, mas ele tem potencial para virar estratégico e tem potencial para virar um key account, um cliente grande, comece desafiando ele para fazer planos de negócio. E demonstrando um pouco o que ele falou também em outra pergunta aqui, que é exatamente ajudar o cliente no melhor balanceamento de gestão de estoques, que tem muito capital investido lá em coisa que não gira, então está perdendo dinheiro, ajudar a colocar promoções, porque a hora que ele fica só transacional, ele não captura a promoção,
ele não captura a oportunidade de melhorar mix, ele não captura a oportunidade de ter um incentivo se ele crescer e fazer uma melhor gestão do ponto de venda. Então, eu acho que dá para você demonstrar dessa forma. Não é fácil, porque, de novo, clientes que são transacionais já operam nesse modelo há muitos anos. Talvez alguns deles vieram até da época inflacionária, que por isso que continuam fazendo leilão. Mas se ele começasse a colocar agora na ponta do lápis e ver quanto que ele perde de tempo fazendo isso e toda a burocracia, em vez, é aquela história, ele não quanto ele representa para um distribuidor? Muito pouco. E quanto que os distribuidores representam para ele? Também muito pouco. Por quê? Porque ele pega toda a massa de compra. Se aquela farmácia independente compra no mês 100 mil, 150 mil reais e divide para 10. Então, ao fazer isso, ele não vai representar nada para ninguém e ninguém representa nada para ele. Tem que ir quebrando gradualmente e construindo confiança. Perfeito. E a forma de fazer isso é fazendo pequenos pilotos, né, Walter? Você não vai se tornar o melhor parceiro desse cara do dia para a noite, mas pede uma categoria, pede oportunidade em uma categoria, trabalha bem aquela categoria, traz resultado, vai para a segunda, e assim vai. Hoje, o modelo mental é pequenos pilotos ágeis, analisados por KPIs, que possam ser replicados. Perfeito. O Marcelo traz aqui também uma reflexão importante, quando ele fala da questão de como é que o vendedor se prepara, quer dizer, ele alocar tempo para fazer uma boa análise prévia, um bom diagnóstico, ele se preparar antes de ir para visitar clientes. A informação aí tem um papel fundamental e vem junto a disciplina dele de fazer isto, né? Então, a gente está falando aí de mudar o mindset, como colocou o Walter no começo. Gente, nós vamos partir para o fim do nosso painel. Eu queria colocar aí para vocês um ponto que talvez seja muito interessante. A gente vê, por vezes, no setor de distribuição, já vi isso no setor alimentar, de um ponto de venda ser visitado até na mesma categoria por 12 distribuidores. E uma outra tendência que a gente observa, ela se chama hoje a coopetição, quer dizer, como é que eu vou cooperar até com quem eu estou competindo para eu reduzir custo de operação? É uma aliança estratégica. Eu vou deixar isso daí, Walter, Fábio, né? E também eu vi um pouco das finalizações aí do Ivan para a gente ir concluindo. Quer dizer, além de a gente melhorar essa operação no papel do vendedor, usando dados, automatizar processos, prestar mais serviço, classificando os clientes mais estratégicos, com potencial, separando esses clientes, fazendo experimentos, ou seja, esses pequenos pilotos, e com isso a gente vai demonstrando esse valor da mudança. A gente poderia agregar estrategicamente essa questão das alianças para a gente ficar mais eficiente e competitivo ao longo do processo? Eu acho que sim, Olegário, porque o custo logístico, por exemplo, realmente tem muita perda de eficiência e muito custo na mesa, né? Porque hoje, se você fizer uma análise de taxa de ocupação de caminhão para você fazer uma entrega, você nunca tem 100%. Então, você pega hoje distribuidores que têm uma eficiência muito boa, chegando a 70%, 80%. E sendo que muitos operam em 60%. Tá? Então, você está carregando vento. E vento custa. Então, você trabalhar com o caminhão não com a sua plenitude. E o custo de despesa da logística hoje é muito caro no Brasil. E com esse dólar desse jeito, vai continuar realmente num patamar alto. Então, como buscar parcerias? Seja, como você falou, ou olhando categorias talvez adjacentes que poderiam ser divididos esse custo, ou parceiros que têm de fazer uma logística cooperada numa região, ou empresas de logística que podem ajudar a ganhar massa crítica, ou cargas diferenciadas. Não é tão fácil, porque você tem toda a limitação e também a necessidade de abastecimento do segmento farma, ela é mais rápida do que o alimentar, por exemplo. Então,
de novo, um pouco o que o Camparini falou, tem que avaliar, talvez fazer alguns testes, ver o que pode ser feito para você buscar eficiência. E outra coisa é começar a olhar, aí sim, uma consolidação. Em todos os segmentos do Brasil, terminando a pandemia e com a taxa de juros tão baixa, vai vir muito investimento para o Brasil. Então, vai ter uma possível consolidação em todos os setores. Então, é possível isso na minha região, no meu negócio? Tem que avaliar. É possível, então, eu me juntar e fazer uma fusão com algum outro operador? Tem que avaliar. Então, como é que eu busco massa crítica e ganhar escala? Pode ser um caminho também. Então, eu acho que a fusões e aquisições vai fazer parte do nosso dia a dia aí, que é o famoso M&A, né? Então, Merger and Acquisitions. Então, isso vai tomar uma nova perspectiva e principalmente agora com essa taxa de juros tão baixa. Perfeito. Eu vejo na parceria, Olegário, vou dar um exemplo de uma coisa que eu tenho feito nos últimos meses. Eu iniciei uma parceria com a Coca-Cola Global, onde a Coca-Cola se colocou a ajudar pequenos varejistas. Então, na verdade, a Coca-Cola tem buscado tecnologia e colocado à disposição do varejista. Então, para que ele seja mais eficiente nas decisões tomadas usando dados. Só que a gente fala, você está falando de Coca-Cola, é outro jogo, né? Não, não é. Porque eu acho que quando um distribuidor cria um plano onde você traz os grandes players do mercado, os líderes das marcas para essa mesa, eles têm interesse gigantesco nisso. A gente vê ainda a farmácia, o pequeno varejo e a pequena farmácia independente comprando por preço. Na verdade, ele às vezes acaba fazendo uma boa negociação de um produto que a marca é razoavelmente desconhecida, ele coloca o produto na gôndola porque o produto é barato, mas aquele produto não gira, acaba virando estoque, travando o capital de giro dele, e a decisão dele de colocar essa marca Talibã, né, essa segunda marca, empatou a venda de uma grande marca no mercado. Então, ela ocupou o espaço de uma marca que tem giro. Então, quando você traz esses grandes players para a mesa, mostrando que se eles forem junto com vocês nesse sentido e apoiarem o desenvolvimento do pequeno varejo, eles têm total interesse nisso, porque eles são as marcas que giram mais, são as marcas reconhecidas pelo consumidor, pelo cliente. E é só esta ação, e você criando esse processo de gestão apoiado pela grande indústria, você acaba levando para essa farmácia um modelo de gestão que é muito mais eficiente, e eu posso citar vários exemplos, mas iniciando pelo sortimento. Ele provavelmente vai fazer a decisão de compras de produtos que vão girar e não produtos que vão parar na loja, porque a gente sabe que o caixa de uma pequena farmácia é muito limitado. Se ele comprar errado, falta para a reposição da curva A. Então, essas são parcerias possíveis de serem feitas, onde a indústria ajuda o distribuidor a levar gestão para a pequena farmácia, porque é do total interesse deles. Perfeito. Ivan, para encerrarmos, né, gostaria de ouvir você aí. Então, Olegário e todos, né? Eu acho que se eu junto um pouco, refletindo aqui da apresentação do Walter, do Fábio, das perguntas, eu acho que tem duas palavras para mim que definem um pouco o que a gente discutiu aqui, do ponto de vista do associado, né, do distribuidor. Chama-se busca de eficiência, que na realidade já era uma preocupação, que a gente estabeleceu um marco para nós que vai nos perseguir durante muito tempo, que é a questão da pandemia, né? A pandemia criou uma referência nova de marco, mas na realidade talvez ela acelere as necessidades que a gente tem nessa busca de eficiência, nos obriga a transformar algumas verdades que a gente tinha estabelecida, e eu acho que esse é o exercício contínuo que cada um tem que fazer dentro das suas empresas, né? Aí você tem a visão da importância
de você ter o dado como um instrumento fundamental para fazer essas transformações, para buscar essa eficiência, mas principalmente também o dado e a capacidade de implementar as percepções e as conclusões que se tiram desses dados, né? Às vezes a gente lê e não consegue. Eu acho que o Fábio colocou uma questão: quando que a gente vai começar a utilizar efetivamente? E cada um dentro da sua empresa tem a sua medida, mas eu acho que o bom de encontros como esse é que faz a gente refletir. Eu acho que o papel nosso aqui, o papel principalmente da Abradilan, convidando vocês, é essa discussão para fazer com que todo mundo pegue um pouquinho mais. Eu sei que todo mundo já tem ouvido várias fontes, vários outros encontros, mas eu acho que nosso papel era trazer essas reflexões que são mais instrumentos para essa busca de eficiência. Então, muito bom esse encontro. A gente chega no final. Eu estou fazendo o encerramento em nome do Vinícius. Ele pediu desculpas. Na realidade, o Vinícius fez um esforço enorme, porque ele estava em trânsito, ele estava no aeroporto. Ele fez a abertura, ficou um tempo, mas ele precisou pegar o voo. Então, ele agradece a vocês três que estão aqui contribuindo com os associados. E a gente agradece a presença de todo mundo que está aqui. A gente vai tentar disponibilizar esse vídeo para que vocês possam compartilhar com o time de vocês. Eu acho que essa é uma coisa legal que o Vinícius falou no início. A gente quer levar essas discussões para a gestão das empresas. A gente não quer ficar com conteúdo só produzindo para os acionistas, que às vezes tem outras atividades. A gente quer ajudar a formar o time de gestão e a reflexão interna. Então, a gente vai tentar compartilhar esse conteúdo com vocês, para que vocês possam também compartilhar com o time de vocês. Um pouco isso, eu agradeço. Eu não sei se tem mais alguém. A gente tinha falado de deixar o microfone aberto, e eu até aproveito para deixar aqui, se alguém quer alguma manifestação específica, fica à vontade. A gente ainda gasta mais uns minutinhos aí, né, Olegário, no final. Sim. Se alguém quer se manifestar, pode abrir o microfone aí, fique à vontade. Ok, meus amigos, obrigado pela hora, obrigado, Walter, obrigado, Fábio, Olegário, muito bom a contribuição de vocês. Espero que em algum momento a gente se encontre novamente para discutir essas e outras questões que sejam relevantes para os associados da Abradilan. Perfeito. Obrigado a todos pela oportunidade e pela interação aí de vocês. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo em conjunto. Um grande abraço.